A ata da 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal do Cruzeiro Bahia, realizada aos 10 dias do mês de abril de 2013. Senhor Antônio Augusto de Souza Café, presidente em exercício, declarou aberta a 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal do Cruzeiro Bahia, aqui compareceram os seguintes vereadores: Giniano Pérez Filho, primeiro secretário DOC, Suzana Alexandre Carvalho, segunda secretária, Dalmir Florencio Pedra, Alexandre Rodrigues Dandura, Anastácio José de Assis, Adriana Mourinho Barros, Amildo Ferreira Lima, Anderson Alves Cruz, Benedito Marcos Magalhães, Carlos Eduardo Silva Lopes, Fábio Luiz de Oliveira Silva, Francinaldo Leopoldo do Carlos, Jean Charles G da S Santos, Valdeci Alves Lima, José Carlos Medeiros dos Santos. Após a leitura e aprovação da ata da sessão anterior, foram lidos os seguintes papéis: ofício número 015/2013, comunicando a ausência do vereador Vitor Vargas nas sessões ordinária e especial deste dia. Nenhum vereador usou a tribuna no horário dos vereadores inscritos, nem no horário da liderança. Através de questão de ordem, o vereador Alexandre Danilo falou que vai falar das parcerias público-privado. Nada mais havendo tratar o senhor presidente de sua sessão. Para a Bahia, aos 10 dias do mês de abril. 13. Aqueles que aprovaram a Câmara Municipal, aprovado. Eu queria chamar a atenção do plenário um minuto. Vocês devem ter recebido hoje, e eu vou ler agora, a mensagem de número 016. Certo? E eu vou fazer a leitura hoje. Quem está com algum problema, que alguns vereadores estão chamando a atenção, tem algumas associações que não existem ou que não estão ativas. Eu queria que todos os vereadores hoje fizessem isso. Para quem quiser fazer emendas, retirando alguma associação, que faça, porque eu preciso que esse projeto seja votado amanhã, pelo pedido urgente, já que temos a maratona Tiradentes a ser realizada no próximo semana, para ter a votação disso. Então, eu peço que todos os vereadores se dediquem para ou retirar alguma associação que, por acaso, vejam que não está condizente com o projeto, ou acrescentar alguma outra. Mas eu preciso que essas emendas sejam apresentadas, vou aceitar, caráter de exceção, que essas emendas sejam feitas amanhã, mas até a abertura da sessão, porque vocês podem botar esse projeto amanhã. Por favor, vereador. Senhor presidente, é que, analisando, eu até concordo com o senhor, mas eu acho que nós deveríamos ter alguém lá da Procuradoria, ou estarmos lá da Procuradoria, para que nós pudéssemos ver realmente, porque como eu estou vendo várias associações, várias entidades aqui, mas que na realidade já tem portanto a essas entidades sim. Mas caso você a votação, a gente pode fazer um separado para cada um apresentar a sua proposta. Eu então queria agradecer a presença de todos. Ela nos ouve, por favor, e todos os expedientes. Leitura do expediente. Excelentíssimo senhor Pirocano de Souza Filho, senhor presidente, cumprimentamos Vossa Excelência e indicamos a essa respeitável mesa diretora na forma regimental o edil Crisóstomo Lima para exercer a função de líder do governo na Câmara Municipal de Juazeiro, que a partir de então passará por uma interlocução entre o governo legislativo municipal. Atenciosamente, José Cavalcante Carvalho, prefeito de Juazeiro. Excelentíssimo senhor Pirocano de Souza Filho, projeto de lei 2.941 dispõe sobre a destinação de recursos do orçamento do município na forma do artigo 16 da lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000 às entidades que indica e dá outra providência. É isso? Aqui tanto pode retirar como pode acrescentar. Aqui tanto pode retirar como pode acrescentar qualquer entidade. E quem tiver as entidades, eu só lembrando aqui que esse projeto aqui é para as entidades terem acesso ao recurso do município, entendeu?
Projeto de Lei 2.942/2013 dispõe sobre a denominação de unidade de educação infantil do bairro Palmares, Saúde e Providência. Mensagem do Executivo. Outra mensagem 018/2013 dispõe sobre a denominação da unidade de educação infantil do bairro Tabuleiro. Mensagem 016. Torna de unidade pública municipal a União dos Árbitros de Juazeiro, UAG. Indicações. Apresento moção de aplauso ao pátio Aldemar e toda a comunidade católica pelos fecheiros do segundo ano da Hora da Graça. Vereador Neguinha da Santa Casa. Está presente. Vereador Zé Carlos Medeiros, moção de apoio. Manifesta apoio ao movimento dos Ministérios Público Estadual e Federal na luta contra a PEC número 37. Indicação. Não está presente. Fabinho está aí? Tá. Indica patrulhamento na BR-235, 3 km do Azeira Pione. Vereador Fabinho. Indica ao senhor prefeito que seja colocado o nome do Dr. Pedro Bode Guerra na unidade básica de saúde que está em posição no bairro Alagadismo. Vereador Milton Ferreira. Indica ao senhor prefeito que seja colocado o nome do Dr. Márcio Espino na unidade básica de saúde que está em posição no bairro Alagadismo. Vereador Milton Ferreira. Indica ao senhor prefeito municipal que seja colocado o nome do senhor Samuel Nascimento na unidade básica de saúde em posição de Jardim Vitória. Vereador Milton Ferreira. Solicita a Secretaria de Agricultura a substituição da espécie fixa utilizada para a organização de praças de jardins em outras terras. Vereador Neguinha. Indica a pavimentação e calçamento das ruas São Pedro, Rua da Usina, Rua São Marcos, Rua da União, Destino de Piões. Vereador Fabinho. Indica a iluminação e a produção de lâmpadas na quadra K, do loteamento Morado do Rio. Vereador Fabinho. Indica ao prefeito municipal a instalação. Indica ao seu prefeito municipal a instalação do posto de saúde, posto policial, creche, escola residencial São Francisco. Vereador Nalvinho. Indica ao seu prefeito municipal a instalação do posto de saúde, posto policial, creche, escola residencial, praia do vereador. Vereador Nalvinho. Indica desmatamento na Lagoa de Itaú. Vereador Pirocanga Filho. Indica a recuperação da praça e iluminação da Rua do Paraíso. Vereador Pirocanga Filho. Indica a melhoria do calçamento da Travessa de Santo Dumont, bairro da Maravilha. Vereador Pirocanga Filho. Livre expediente, senhor presidente. Vamos. Vamos ao horário dos vereadores inscritos. Vereador Zé Carlos Medeiros, 10 minutos. Não, 10 minutos. Deus seja louvado pelo dia de hoje. Senhor presidente, mais ou menos, funcionários, imprensa, que nos assiste. Senhor presidente, já houve, na história recente no nosso Brasil, movimentos para cessear direito de livre expressão da imprensa. Então, esse movimento para amordaçar a nossa imprensa. A imprensa deve ser livre, deve ser independente, imparcial, inteligente. Já houve movimentos para anular a lei da ficha limpa, para não punir políticos corruptos no nosso Brasil. Já houve movimentos
corporativistas, políticos, para tentar anular todos os movimentos em busca da transparência, principalmente da gestão pública. E agora, o deputado federal do PT do Rio, deputado federal Lourival Mendes, apresentou o projeto de lei, uma PEC, projeto de emenda à Constituição, acrescentando o parágrafo 10 ao artigo 144 da Constituição Federal, que tem por objetivo de anular o poder fiscalizador dos ministérios públicos. E já uma movimentação de todos os procuradores dos ministérios públicos estaduais e federais do nosso Brasil para que essa PEC não seja aprovada no Congresso Nacional. É inadmissível e também vergonhoso ver que o nosso Brasil, alguns deputados do nosso Brasil, tentam dar um passo para trás, tentam impedir que a transparência na gestão pública seja plena. Sabemos que o Congresso Nacional, pelo menos eu acredito que o Congresso Nacional não irá permitir que esse projeto de emenda à Constituição, que tenta anular o poder fiscalizador dos Ministérios Públicos, eu acredito que isso não será aprovado no Congresso Nacional. Mas entendendo que não há vitória sem luta, é por isso que, enquanto parlamentar, apresentei hoje uma moção de apoio aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, para que o Legislativo Municipal, a exemplo de outros da região, possam se solidarizar com os nossos ministérios, que têm sido tão valiosos na fiscalização do dinheiro público da nossa nação. É inadmissível que políticos corruptos e corporativistas tentem jogar para debaixo dos tapetes a sujeira de alguns poucos que lamejam e maculam a imagem das instituições públicas do nosso Brasil. E é por isso, senhor presidente, que os Ministérios Públicos têm se posicionado. A exemplo do Ministério Público de Sergipe, onde houve uma reunião e todos os procuradores, todos os promotores de Sergipe estão se posicionando contra e estão mobilizando os demais estados para que essa PEC seja derrubada no Congresso Nacional. O procurador, o prefeito Arthur Neto, do estado do Amazonas, da cidade de Manaus, que participou de uma dessas mobilizações, deixou muito claro a sua posição enquanto gestor da importância que o Ministério Público tem para fiscalizar os legislativos, os executivos e todas as instituições públicas do nosso Brasil. E é por acreditar no Ministério Público, senhor presidente, e é por acreditar em tudo que eu já encaminhei no Ministério Público, que haverá andamento nas ações que foram encaminhadas ao Ministério Público, tanto estadual como federal, que informa a Vossa Excelência que, além de estar encaminhando essa moção de apoio, estarei encaminhando amanhã, no turno mesmo matutino, mais uma ação ao Ministério Público Estadual para que se investigue contratos do SAI e Fazenda. Olha a importância dos nossos Ministérios Públicos. Agora, recente, o Ministério Público acionou o município para que o mesmo se explicasse acerca das demissões e admissões no período eleitoral. Agora, nos últimos dias, o Ministério Público tem se posicionado em relação a algumas questões que esta casa levou a seu conhecimento. Que amanhã o Ministério Público Estadual estará recebendo mais uma representação do vereador Zé Carlos Medeiros contra a gestão do SAI de Juazeiro. Porque, conforme eu disse aqui na semana passada, a arrecadação de janeiro do nosso SAI, do
SAI de Juazeiro está em torno de 2 milhões de reais só no mês de janeiro. Mais precisamente, R$2.012.975,75. Mas tem alguns gastos, tem algumas despesas que não se explicam. Tem algumas despesas, senhor presidente, demais vereadores, que me deixaram preocupados. Há duplicidades de contrato que me deixaram com o radar ligado para investigar o que é que estão fazendo com o dinheiro do SAI. Eu havia prometido que mandaria para os blogs essas informações, essas cifras, esses valores. Mas eu até peço desculpa a Geraldo José, a Rinaldo Lima e os demais companheiros da imprensa aqui presentes, ao Júnior, do blog Folha.com e a todos que estão nos ouvindo pela internet. Peço desculpa que não pude ainda enviar, porque o montante de documentos do Ministério Público é muito grande para um só vereador averiguar. Gostaria de ter a ajuda de outros colegas para que a gente pudesse averiguar número por número, valor por valor de todas as pastas. Mas infelizmente, senhor presidente, só um vereador indo ao Ministério Público é muito cansativo averiguar tantas pastas. Mas amanhã, conforme eu estiver protocolando o Ministério Público, a representação, também estarei enviando ao Ministério Público, aos meios de comunicação, alguns valores que estão empenhados e sendo pagos por parte do SAI. Mas já poderia, inclusive, antecipar alguns para Vossas Excelências. Fico encabulado em saber que, enquanto o SAI costumeiramente chora dificuldades, se gasta R$130 mil, R$150 mil com publicidade, com propagandas. Fico preocupado, senhor presidente, quando o SAI demonstra problemas e se gasta mais de R$100 mil com contabilidades e assessorias, senhor presidente. Fico preocupado com saber que geralmente o aluguel que está em torno de R$2, R$3 mil, a depender da localização do centro de Juazeiro, o SAI paga R$6.500 mensal por uma casa. E vários outros valores. E vários outros valores, senhor presidente, que vão a pouco amanhã, a exemplo do montante que se gasta com aluguel de veículos. Só não sei quem são essas pessoas que alugam, mas fiquei muito mais preocupado, senhor presidente, com a duplicidade de contrato. Amanhã estarei dando ciência do Ministério Público. Mas por que é que eu estou acionando o Ministério Público Estadual da Bahia? Porque eu acredito no Ministério Público Estadual da Bahia. Porque eu acredito também no Ministério Público Federal. E é por isso que eu apresentei essa moção de apoio ao movimento contra a PEC de Michele, porque nós não podemos permitir que o Congresso Nacional anule o poder fiscalizador do Ministério Público, tanto na esfera estadual como na esfera federal. Muitos foram os documentos que nós encaminhamos, senhor presidente, para esses ministérios. Portanto, peço aos colegas que apoiem e votem e aprovem essa moção de apoio. E amanhã estaremos dando ciência à imprensa e ao Ministério Público Estadual de mais número de cifras e valores duvidosos da administração do governo Isaac Carvalho. E viva a gastança do SAI do governo da mudança. Vereadora Neguinha da Santa Casa, 10 minutos. Senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, público e dos amigos. Senhor presidente, eu vou usar hoje esta tribuna, primeiro para falar da Hora da Graça, que foi no último sábado, Paulo VI, festa bonita. Muita gente, até mesmo
Há muito tempo que eu não vejo uma comemoração tão linda, uma comemoração católica, aqui em Juazeiro, daquela do tamanho de tantas pessoas que eram se encontraram. E a morte do Paulo VI foi pequena, porque lá fora era gente que eu nunca vi tanta gente daquele jeito. Foi uma coisa muito bonita, graças a Deus, estava muito bonita mesmo. Eu já disse para o meu treinador que o próximo ano tem que ser no estádio Adalto Moraes, porque a festa foi muito caminho. Tá de parabéns, toda a organização, festa muito bonita, eu fiz aquela moção, os vereadores que quiserem assinar para eles, disponível para qualquer um assinar. Senhor presidente, eu fui procurada por alguns médicos. Por favor, peço que a tribuna plenário bate por pela vereadora. Obrigada. Fui procurada por alguns médicos que atendem ali na Policlínica para me falar sobre o estacionamento. Eles estão sendo prejudicados, ao mesmo tempo que eles estão atendendo, eles estão sendo notificados. Então, eles dizem que não é possível, nós estamos trabalhando, estamos sendo notificados. Aquele estacionamento da Santa Casa é privativo, mas hoje já não é mais. Quem chegar ali, poxa Deus, cai quando os médicos chegam para atender, não tem mais. Se tomaram ali de moto, um lado de moto, e carro de todo mundo que chega ali estão estacionados. Tem 2 médicos lá que são comuns e eles botam lá. Estamos em horário de trabalho. Uma folha de papel de ofício se prepara o carro, mas não tem jeito. Os fazeiros vão chegar sem estacionamento, aí a coisa fica feita, eles vão deixar desse jeito. Porque já que não tem estacionamento para eles estacionar, porque ali tem que ser privativo para eles. Infelizmente não existe mais um privativo médico para o hospital, porque ali não pode tem que haver estacionamento para eles. Aí eu fui conversar com a Aroca, que é o secretário, não é o comandante, né? E fiquei muito feliz com a conversa que eu estive com ele hoje, me atendeu muito bem. Já conversamos hoje mesmo ele já começou a resolver os problemas. Primeiro eu falei com ele, a sua dor está grande. Hoje a conversa está grande, por favor, pedir baixar o tom para a vereadora do Rio de Janeiro. Mas é Oscar, viu? Está fazendo todo mundo Oscar. Oscar. Então vamos lá. É Oscar, viu? Vereadora, por favor. É Oscar. Viu, senhor presidente? E eu gostei da conversa que eu mantive com ele, porque hoje mesmo ele já começou a resolver os problemas. Eu disse a ele que nós necessitávamos ali era privatizar aquele estacionamento da Santa Casa, que hoje é a Policlínica, colocar uma pessoa ali, um vigilante ali para ficar ali a posto, pelo menos por enquanto ele se coloca ali os cavaletes, que ele já colocou os cavaletes, e está orientando, como guarda de trânsito, orientando, e ali fez um estacionamento só para os funcionários e os médicos que atendem na Policlínica. Eu quero aqui parabenizar, porque os médicos realmente eles precisam daquele estacionamento e os funcionários também precisam, porque Juazeiro hoje está sem estacionamento. E nós conversamos, pedir a ele também que desse uma olhadinha ali na Flaviano Guimarães, porque ali também está precisando de um quebra-mola, uma faixa de pedestre ali, porque tem uma padaria e ali fica vários carros ali, e a gente, quando passa uma criança, um idoso, está prestes a ver acontecer um acidente, que fica ali próximo da casa da minha mãe, eu fico ali só observando e fico preocupada. Mesmo assim, na Ramiro Ribeiro, na rua 15 de novembro, que ali tem um supermercado, e eles param ali para estar descarregando, e fica um trânsito, fica terrível mesmo. Próximo ali a escola de dentista também, Henrique Rocha. Eu me falei com ele sobre o Alto da Maravilha, que ali no Alto da Maravilha nós precisamos de um semáforo. Porque ali, quando tem um dia de feira, ainda fica pior ainda o fluxo de carro. E eu vi que ele tem boa vontade de resolver os problemas mesmo. E eu tenho certeza que vai ser resolvido. E eu estou aqui para estar cobrando também. E outra coisa, senhor presidente, eu já marquei com o Eliette uma reunião para quinta-feira, às 9 horas, porque eu estive visitando hoje a Policlínica e o que eu vi a dificuldade lá é que eles não têm um arquivo para estar arquivando as fichas dos pacientes, a gente tem informatizada, tinha um médico lá procurando uma ficha do paciente que
que a gente passa mais de 3 horas para, ou ele atende, ou a gente não procurar. Então fica uma coisa difícil. A policlínica daquele tamanho, já está na hora de a policlínica estar com seus atendimentos todos informatizados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Neguinha. Não tem mais inscritos. Ela aumentou ele 10 minutos. Era para ver se o senhor estava ligado. Eu sou ligado com você. Quem é que não tem Pedro? Pedro é quem tem a chave do céu. Senhor presidente, senhores secretários, senhores queridos amigos vereadores, nós estamos aqui no dia de hoje, voltando a esta casa, e atento aos problemas da nossa região. Eu tenho entrado nesta casa na semana passada, solicitando o público municipal. Lógico que a gente ainda não sabe quem é o líder do governo. Já sabemos, vereador. Eu não vi. Vereador Zó, como líder do governo. Mas eu vi a sua vida, meu excelência. Foi lido aqui. Foi lido que dia hoje. Agora. Mas a vossa excelência é tão ligeiro que ninguém sabe. Não, eu estou ligado em vocês tudo, como vocês todos estão ligados em mim. Então, nosso querido Zó, que agora, graças a Deus, é o líder do governo, tenho certeza que ele tem a tranquilidade de conduzir seus pares e até os outros que estão aí no rumo do Will. Querido Zó, gostaria de pedir sua interferência junto ao prefeito municipal na condições de reabrir o sistema dos Correios do Distrito de Jumbo. Eu estive nos Correios na quarta-feira e na sexta-feira com um morador do Jumbo para pegar algumas correspondências sem nem ter nenhuma autonomia de levar. Mas por uma questão de credibilidade nossa, não apareceu alguns documentos que eles conhecem.
designasse alguém da Câmara, que o custo é pequeno, para poder pegar com o Betão na relação oficial de quem está em dias com o trabalho. E onde a gente mesmo possa conduzir. Porque, na minha opinião, eu acho que eu vou matar todas que eu tenho interesse, e não vai ser por aí. Acho que o importante é que esse poder legislativo se conduzir até o Poder Judiciário. E lá no cartório de título de documento, com uma opinião, com uma pessoa experiente da coisa. O senhor pudesse solicitar amanhã, certeza tem que Petróleo, hoje os cartórios é privatizado, e deve ter uma pequena despesa. Uma pequena despesa que esta casa, tenho certeza que tem como acatar. E de lá o senhor pegaria a relação oficial de todo mundo quem está em dia. Afinal de contas, não podemos indicar uma instituição que ninguém sabe como é que anda a vida dela. E aquela que está em dias, automaticamente está lá registrada legalmente. É com uma opinião que o senhor, com uma pessoa de sensibilidade, certeza tenho que vai acatar a nossa opinião. Nós temos entrado aí em 3 indicações, solicitando que as unidades de saúde no futuro possa ter o nome de Samuel Nascimento, possa ter o nome do Dr. Pedro Borges, e possa ter o nome do saudoso vereador Donato, sobrinho da vereadora Suzana. Então, doutor Márcio, desculpa aí, gente. Doutor Márcio, que eu sobrinho de Suzana. Nós sabemos que o poder público municipal de todo o Brasil tem até o dia 30 de maio para escrever, doutor Dauri, as creches de tempo integral, que seja indicado as creches do tempo integral. Nós já viabilizamos algum documento nesta casa e eu solicitei que não basta apenas essas 18 creches na sede. Nós temos os peritos irrigados, queridos colegas vereadores e vereadoras, as crianças que cuidam das crianças, porque o pai, a mãe, os avós vão para a lavoura do trabalho. Como exemplo, os peritos irrigados de Juazeiro, projeto Curaçao 1, 2, 3 e 4, projeto Mano Sol 1 e 2, projeto Mandacaru, e hoje o projeto piloto, que é o projeto Salim. Todos eles, as mães estão deixando que outras coisas para a semana tão aí. Gente, obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador Hamilton. Eu queria dar informação a todos os vereadores Anastácio Fastos em Salvador, que hoje está tendo encontro do governador com todos os vereadores militares eleitos, pediu para justificar a ausência, e o vereador Antônio, que está em consulta médica, também pediu para justificar a ausência. Antes do horário das lideranças, queria informar que o regimento só permite que nós realizarmos uma audiência pública e 2 sessões especiais por mês. E nós estamos passando. Então, eu queria pedir a contribuição de todos, no caso, para que a audiência pública passe
pela mesa da diretora da Câmara, que a mesa diretora não mais aceitará pedido de audiência pública ou de sessão especial durante a sessão. A gente pensa que todo pedido de audiência pública ou de sessão especial seja feita lá pela assessoria legislativa sobre o Oscar. Eu queria agradecer a todos, vamos falar das lideranças, Bloco Social, Progressista Republicano, vereador Dalvi, 15 minutos para falar ou para indicar o orador. Vereador Dalvi Pedra, 7 minutos. Aproveito o espaço para, primeiro, parabenizar o vereador Zófilo, a liderança, o governo. Espero que possamos aqui trazer discussões com o apoio dessa bancada para que Juazeiro efetivamente possa crescer. Falo também como policial federal, hoje a discussão da questão da PEC 37, que é uma discussão retórica, impedir a questão investigativa do Ministério Público, que é o autor. Vereador Dalvi, eu queria interromper o senhor, pedir desculpa. Nós temos o vereador José João, vereador Gabaré, se alguém quiser ficar aqui na tribuna, fica à vontade. Por favor, vereador Dalvi, só será descontado. Então, a questão da PEC 37 realmente é um retrocesso. É uma discussão que se pretende voltar ao passado da ditadura, em que hoje não se permite mais um estado de polícia. O Ministério Público, depois de 88, passou a ser dono da ação penal. Em 93, o poder de fiscalização externa da polícia, nós tivemos uma evolução no quesito de investigação. E hoje, mais ainda, com outras categorias, CGU, que tem contribuído bastante. Então, a questão da PEC 37, somos também solidários, nesse sentido, por entender que é uma medida retrógrada. Não pode impedir o poder do Ministério Público, até porque o Ministério Público ele é dono da ação penal. Então, todo o processo investigativo, ele vai para o Ministério Público, até que não existe, e justamente para se acabar o que tinha no passado. Policiais, bastava a presença do delegado, fazia busca, apreensão, às vezes cometendo muitas vezes abuso de autoridade e se cometendo injustiça. Então o Ministério Público foi criado e fornecido um poder constitucional de resoluções internas justamente para que houvesse uma evolução nesse sentido, que não houvesse os abusos. Entendemos também que a investigação ela não é privativa do Ministério Público, porque qualquer um do povo pode investigar, certo? Mas o que não pode se cometer é o absurdo de condenar antes que haja o processo do contraditório ante a defesa. Então, somos sim, com certeza, a sociedade e acredito que a Câmara não apoiará isso. Parabenizo e volto também aqui à questão do vereador Zó, que iniciou o processo de discussão e que foi dado, inclusive, o processo investigativo com Polícia Federal, Ministério Público, CGU, e que foi fator primordial para a questão da Operação Boca de Lobo, que desencadeou uma operação importantíssima aqui em Juazeiro, aonde se fez desvios comprovados de recursos públicos. Gostaria também aqui de aproveitar e agradecer todos os vereadores ainda para a discussão que nós tivemos em relação à saúde de Juazeiro, em que trouxemos aqui o secretário de saúde e que mostrou
a desenvoltura na questão de alta complexidade e o compromisso do governo municipal, que está empunhando essa questão da atenção básica, que é um desafio frente às dificuldades que Juazeiro hoje atende a alta complexidade de 52 municípios, dando cobertura, muitas vezes tendo que utilizar de boa gestão para otimizar os recursos. E aí, essa questão, inclusive, do Ministério Público, porque lá vai ter o discernimento da questão da discricionalidade dos recursos públicos, né? Para que haja efetivamente a aplicação de forma correta e bem social. Então, agradeço essa oportunidade e somos solidários contra a PEC 37, porque realmente um retrocesso é um atraso à sociedade, ao povo brasileiro. Inclusive, o inquérito policial, ele não deve ser o único instrumento de investigação. Ele tem que ser um dos demais, mas não o único. O inquérito policial, ele tem que ser bem feito com a questão da perícia, né, que existe nas polícias hoje, a medicina legal, mas não é o único. Aí está quebrando o princípio da investigação. Vossa Excelência, me permite um rápido abraço, vereador Carpedeiros aqui. Permite. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo livre discurso em relação a essa questão que nós trouxemos aqui em relação ao PEC 37. Eu esqueci de dizer na tribuna da Câmara, mas quero essa parte registrar. Eu já, inclusive, mantive contato com a direção do Partido Verde de Salvador, para que a direção estadual pudesse fazer gestão junto à bancada federal do Partido Verde, no sentido de votar contrário a essa PEC, porque além de ser um retrocesso, é um crime direto contra a democracia do nosso país, é um assassinato às instituições sérias e que tem como objetivo a transparência, principalmente da gestão pública do nosso país, porque não existe mais no Brasil espaço algum para nenhum tipo de obra que possa garantir a manutenção da corrupção nas instituições. Portanto, a bancada do Partido Verde, a nosso pedido, a direção estadual do Partido Verde, já vai fazer gestão junto à bancada federal, no sentido de votar contra a PEC 37 para garantir o poder de fiscalização do Ministério Público, para auxiliar as polícias federais, a polícia civil e militar. E aproveitando um pouco do tempo que serve, a gente fazendo a recordação, as polícias também existe corrupção dentro das polícias. Então imagine, né, se não tivesse o poder investigativo, o poder externo do Ministério Público, como também existe corrupção do Ministério Público. A Polícia Federal, caso, por exemplo, lá em Brasília, e o exemplo em relação à operação maior que teve, que envolveu o judiciário que participou do Ministério Público, foi a Anaconda, né? Que teve aquele juiz do trabalho, Nicolau, né? Então, senador Gabriel Medrado, 8 minutos. Senhor presidente, senhores secretários, nobres colegas, público que nos prestigia por sua presença, o senhor vereador de Avaré, bem-vindo a esta casa do povo de Juazeiro, imprensa aqui presente, a cobertura desta casa, trabalho desta casa. Tivemos ontem em Salvador, em audiência com o vice-governador Otto Alencar, presidente do PSD na Bahia, presidente do meu partido, eu e Gleison, meu filho que representa o PSD aqui em Juazeiro, nós estivemos ontem conversando, trocando algumas informações e também levando as nossas reivindicações na cidade até o vice-governador, presidente do PSD na Bahia, doutor Otto. Muito boa a visita,
abrimos um leque para que possamos ir buscar alguns benefícios para a nossa terra. Ao longo desta semana, amanhã e na próxima semana, já terei algumas informações, algumas reivindicações que a gente fez ao vice-governador. Daremos desta forma, a gente, vereador, como representante desta casa, representante deste povo, que a gente pensa em olhar para a nossa terra, é abrir espaço, é abrir fronteira para que vá buscar benefícios e recursos para ajudar a administração municipal. Ouvimos do nosso governador, do nosso vice-governador Otto Alencar, o interesse e a satisfação de ajudar Juazeiro, ajudar a administração Isaac, e agora mais do que nunca. Lá ele pediu a gente para fortalecer o nosso partido e que juntos, com a parceria com o governo Isaac, com a parceria com o governo Wagner, vai ajudar o Juazeiro. Então é isso que a gente vai fazer, é essa a posição do PSD aqui em Juazeiro, dar sustentação a Isaac e ao governo Wagner e sustentação ao PSD na Bahia. Essa é a informação que eu gostaria de trazer para os meus pares. Também, senhor presidente, fico satisfeito quando vi aqui a leitura do expediente, o ofício do governo municipal comunicando formando esta casa, o novo líder desta casa, o nosso companheiro Tom. Só que é para mim uma pessoa muito especial nesta casa, porque conheci e conheço ao longo do tempo como vereador. Logo assim que ele assumiu o mandato, o primeiro mandato, assumiu uma postura de gestão aqui nessa casa, correta e responsável. Assumiu durante o governo aonde passou a ser colega, apesar de não ter uma relação pessoal com os homens, mas tinha uma relação com o político. Dependente da facção política que ele exercia, a qual eu estava no governo, ele é oposição, mas o respeitava e sabia do grande trabalho que eles faziam na casa e fazer. E assim que assumiu em 2009, e eu assumi nesta casa em 2009, mesmo eleito em outro governo, eleito em outro palanque, nós passamos a ter uma relação de amizade aqui nesta casa. E ele foi um dos pontapés principais para levar a dar a sustentação desse governo. O presidente da Câmara, naqueles primeiros 2 anos, um grande presidente só. Respeitou esta casa, foi companheiro, foi leal com seus companheiros, deu visibilidade a esta casa, criou a Câmara itinerante. Quem não se lembra disso, e a gente está com saudade, porque meu Deus, que volta essa Câmara itinerante do interior. É importante isso. E orgulho, ó, de ter seu companheiro, de ter seu parceiro. Depois você saiu desta casa para servir a Juazeiro como secretário municipal. Retorna para esta casa depois. Consegue se eleger uma prova do seu trabalho, da sua postura, do homem sério e responsável que você é. E o povo reconheceu isso. Eu conheço, porque sei. Você não é um homem rico, não adquiriu fortuna, e o povo lhe retornou a esta casa com uma votação muito boa, maior do que a que você teve no passado. E agora
para minha felicidade. Eu fui líder desse governo até 31 de dezembro. A partir de janeiro, meu companheiro eu tenho companheiro, um amigo pessoal, como um vereador leal, como um amigo nesta casa, considero como meu líder também nesta casa. Pode ter certeza, você terá um parceiro, um companheiro para lhe ajudar, para contribuir com o governo de Juazeiro, com o governo de Isaac. Para mim é uma honra muito grande ver aqui como líder do prefeito Isaac, do governo Isaac, nesse período legislativo. Tenho certeza que você vai conduzir a bancada do governo com muita lealdade e com muita responsabilidade. Acredito nisso e boto fé nisso. Parabéns, vereador, e conte com a gente nessa liderança que você, nessa função que você assume a partir de hoje como líder do governo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Damião, Bloco Social e Liberdade. Vereador João, líder do governo, vai indicar o vereador. Vereador Tiago, 7 minutos. Vereador João, 8 minutos. Vereador João, vereador Tiago, por favor, 7 minutos. Presidente, Pedrinho, membros dessa casa, plateia aqui presente, imprensa, público presente, os vereador, companheiro de Abaré, que nos engrandece aqui essa casa, nos prestigiar aqui nesse momento, companheiro Cristóvão Lima, Zó, Pedro Damião, meu presidente, dizer que essa casa está puxando uma discussão importante o senhor ressaltar que a gente precisa ter um controle mais real das audiências públicas, das indicações dessa casa, mas dizer que essa casa hoje faz um debate importante sobre a maioridade penal. Maioridade penal que até então tratado por muitos como apenas um instrumento de aprisionamento e de carceragem por alguns daqueles que não entendem que essa população e os jovens, principalmente, precisa nesse país voltar a ter a oportunidade de ter educação de qualidade, de ter saúde de qualidade, de ter perspectiva de futuro, perspectiva de ser alguém amanhã, alguém com a condição de ser doutor, de ser juiz, de ser advogado e principalmente, meu presidente, de ter no instrumento da sociedade um instrumento de correção e de qualificação e não um sistema de aprisionamento. O sistema carcerário brasileiro ainda é uma vergonha nesse país. O sistema carcerário brasileiro não recupera nenhum cidadão, apenas os coloca na margem da criminalidade. E colocar jovem de 16 anos nesse sistema comandado, na maioria das vezes, por esquemas escusos do poder, às vezes influenciado tanto na esfera política, judiciária e penal desse país, com interesses de terceiro, é uma irresponsabilidade do legislativo desse país querer votar uma PEC que muda a maioridade penal de 18 para 16 anos, aprisionando a mais jovens e adolescentes nesse país, sem garantir o mínimo de direito possível da recuperação desses jovens. Importante dizer que, graças a Deus, o meu partido, o meu governo, já teve a coragem de se pronunciar dizendo que é contrário à redução da maioridade penal. Contrário porque entendemos que a nossa base, o Brioso, o PCdoB, o PSB, o PDT, o PV e outros partidos históricos aí, que também, mesmo agora, nesse momento, o PV não estando conosco nessa caminhada, mas entende que a garantia de direitos efetivos aos jovens e adolescentes desse país é uma responsabilidade
de uma política pública que a gente deve construir em defesa da sociedade. Vamos clamar os meus pares nessa casa, meu presidente, para participar agora às 18 horas dessa audiência pública que foi sugerida pela nossa Igreja Católica, pelo Padre Raimundo, para que a gente consiga dizer à comunidade juazeirense e dizer à comunidade baiana e à comunidade nacional da nossa visão, do nosso empenho, de que nós precisamos ter a responsabilidade de construir uma política pública que garanta o direito das pessoas serem recuperadas efetivamente. Que esses meninos e meninas, esses jovens e esses adolescentes consigam entrar nesse sistema e sair de fato com uma perspectiva de vida melhor e uma qualidade de vida melhor. Dizer, meu companheiro Zó, do grande engrandecimento e de aqui declarar apoio em nome do Partido dos Trabalhadores, a sua indicação como líder do governo do nosso brioso partido, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Dizer da sua responsabilidade, da sua envergadura política e da sua importância para a cidade de Juazeiro, para a gente, enquanto legislativo, nesse momento, manifestar o apoio real do partido, mas aqui já estou pedindo aqui, passando uma moção de apoio aí com os companheiros vereadores, está sendo subscrita por mim essa moção de apoio ao seu nome, à liderança que você representa essa casa. Tenho certeza que você vai conseguir conduzir em nome do Legislativo uma relação harmônica e efetiva de direito e de deveres entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, dizer para você que é um prazer enorme ter você como a nossa liderança, a liderança do nosso governo encabeçado pelo PCdoB e pelo PT, que vem mudando a Bahia, vem mudando o destino do Brasil e que tem companheiros valorosos como você na condução desse processo aqui em Juazeiro. Então, saudar você com esse carinho e essa satisfação como líder do governo nessa casa, dizer dessa importância. Meu muito obrigado, presidente, e pedir desculpa aí se a gente não conduziu pelos trâmites corretos a chegada dessa sessão ordinária a esta casa, mas dizer que a gente está num processo de aprendizado, sugerir também a essa casa que a gente crie mecanismo de mais abertura na relação com a sociedade, com os movimentos sociais, quem sabe até pensar na tribuna livre nessa casa, que está na hora da gente avançar. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiano. Queria deixar bem claro que, em pelo horário, a gente parabeniza pela vossa uma audiência de extrema importância para o país, que é a maioridade penal, que a gente também já se põe, pedindo, só licença, vereador, dizer que a nossa opinião pessoal, assim como de Vossa Excelência e do vosso partido, também é contra a redução da maioridade penal, porque muita gente está justificando que as pessoas de 17 anos e 29 dias podem cometer crimes com 18 anos, mas 7 anos com 16 não vai impedir que as de 15 anos e 29 dias também cometam os crimes. Então nós vamos parar 4, 3 anos. Então, a opinião bem clara que o problema é a educação do nosso país e não a flutuar da base do nosso sistema carcerário. Então eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela vossa atitude. Vereador Zó, 8 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, Suzana e Neguinha, as mulheres têm um privilégio, são só duas, dá para citar o nome. Imprensa, público, e vereador Webster Moraes e demais funcionários dessa casa. Primeiro dizer que, por ser oposição e situação, nós não devemos nos divergir. Acho que o vereador Zé Carlos Medeiros tem o apoio de todos dessa casa sobre a questão da PEC 37, porque nós trabalhamos aqui no Ministério Público, foram esses partidos que estão no governo, hoje que trabalhamos aqui no Ministério Público, para que a Polícia Federal, para que os demais órgãos investigassem, apurassem e condenassem, sem condenação prévia, porque a condenação é só depois, porque às vezes dizem, o processo demorou 3, 4, 5 ou 10 anos, mas o processo é um processo. Depois de dizer que sob maioridade penal, os Estados Unidos se prende crianças de 3, 4, 5, 8, 10 anos.
que lá tem crimes bárbaros, todo santo dia. Uma sociedade não pode resolver aumentando a sua população carcerária. O Brasil deve ter a segunda ou terceira população carcerária maior desse planeta. Então a discussão deve ser aprofundada. Parabenizar que a Igreja Católica por se debruçar por um tema tão complexo. Pode ser que amanhã qualquer um da gente possa ser vítima do que mesmo foi algumas famílias esses dias atrás. Mas quantas outras vítimas estão aí? Inocentes, isso e aquilo, por outros campos. Então eu preciso que essa discussão seja uma discussão muito aprofundada, uma discussão que não seja feita no calor da emoção. Muito interessante, porque normalmente se for ser preso aí, vai ser o mesmo. Mano Brown diz, quando ele bate na porta, a música de Mano Brown, que ele diz, quando ele vai visitar os amigos na prisão: a roupa humilde, a pele escura, o rosto abatido pela vida dura. Pergunto se tem algum filho de rico, de 16 anos, que comete crime se está na cadeia. Duvido que tenha. Comete rico, filho de rico, e comete filho de pobre. Agora pergunto se na população carcerária tem algum filho de rico lá. Pergunto se lá não tem preto e pobre. Então é preciso fazer essa leitura também. É verdade, me desculpe os amigos negros que aqui estão, mas infelizmente foi uma sociedade formada assim, e é assim que a sociedade, aos trancos e barrancos, vai mudando, mas vai mudando muito lentamente. E aí, mais uma vez, vão se colocar, sabe quem? Os meninos da periferia. Então é preciso ter muita cautela nessa discussão. É preciso ter muita cautela nessa discussão, e é preciso pedir creche, como o vereador Café tem pedido, o vereador Amigo Feira tem pedido aqui. Então é preciso que a gente peça isso. Entendeu? É lógico que você pode até mudar algumas coisas dentro desse código, mas essa cadeia que está aí, ela certamente não vai recuperar ninguém. Não está recuperando os adultos, quanto mais os adolescentes. Gente, então eu queria colocar sobre isso e dizer, presidente, que tem 3 pautas minha em sessão especial, que é sobre a questão do anel viário da Messia Urbana, que precisa discutir os impactos dessa obra, a questão do call center, que a gente precisa apresentar aqui, e a questão do PAC 2, os impactos desses 11 bairros que aí estão, inclusive muitos vereadores lá residem, muitos vereadores lá têm base política. Então a gente precisa regulamentar essa discussão, porque o Brasil vive a emergência de discussão e a nossa cidade também. Então como é que a gente vai regulamentar isso, como é que a gente vai fazer? Mas a discussão é uma coisa importante e inerente ao parlamento. Certo? Então essas questões que eu queria colocar, e naturalmente, porque a questão do shopping aqui foi uma aula de conhecimento que o empresário Carlos Alberto colocou aqui, uma aula de autoestima, porque a gente só fica achando, Juazeiro não vai ter isso, Juazeiro não vai ter aquilo, e as coisas que estão chegando em Juazeiro. Lógico que tem muita demanda e que a gente quer muito mais, mas vá fazer a leitura da nossa cidade e ver, está chegando aqui e como está chegando no Brasil. Então coisas importantes estão chegando, avenidas importantes estão sendo tapadas porque durante 20 anos estavam indo por acaso. É natural que o vereador amigo tem que cobrar o correio, discutir isso. E como liderança do governo, que estou aqui hoje, legitimado, eu já vinha fazendo um papel naturalmente de aliado do governo, como muitos vereadores aqui fazem, mas hoje quero ser o líder do governo, o líder da interlocução entre a Câmara e o Executivo, o líder de interlocução entre setores organizados da sociedade e a Câmara de Vereadores, a interlocução com a bancada da oposição, respeitando as suas posições, mas discutindo e defendendo o que a gente acha importante, inclusive as coisas construídas pelo governo. Respeitando e respeitando, muito temos que respeitar a situação e respeitar a oposição. Faremos um debate franco, aberto, mas ressaltando as conquistas dessa cidade e trabalhando para que essas conquistas sejam ainda maiores. Nós acreditamos em Juazeiro. Juazeiro ainda tem muitos problemas, que muitos deles que vão demorar para ser sanados, como tem sido assim no Brasil. Apesar das ações importantes que a gente tem sendo feito pelo prefeito Isaac, pelo governador Jacques Wagner e pela presidente Dilma e pelo presidente Lula, que foram feitos. Então essa discussão, ela tem que ser uma discussão. E fico feliz, fico lisonjeado pela confiança no governo. Tive a oportunidade de ser vereador desta casa durante 4 anos, como oposição, e está aqui a vereadora Suzana, que foi vereadora de
ao vereador Damião, ao vereador Dalmi e o vereador Tiago por ter feito o pronunciamento, agradecendo e desejando boa sorte ao meu papel de líder. Saí da Câmara, fui secretário. Posso lhe dizer, vereador Pedro Filho e mais vereadores, que em menos de 3 meses o Bolsa Família que funcionava ali na casa da igreja, levei a uma casa específica do Bolsa Família. O restaurante popular aumentamos praticamente, triplicamos as suas refeições e melhoramos a sua qualidade. Mas quero dizer que foi nesse governo que nós implantamos a Secretaria de Ação Social. E como líder do governo, é mais um papel que eu desempenho. Um papel que me dá a condição de ser interlocutor dessa casa. Não só dos vereadores da oposição, da situação, mas também dos vereadores da oposição. Porque o vereador acaba de reclamar sobre um assunto, terei o prazer de marcar com o senhor, como secretário de trabalho, para a gente possa ir lá, porque eu tenho interesse de defender o Juazeiro, tenho interesse de defender o Salino. Então, vereador Amigo Freire, quero ser esse interlocutor das coisas boas que o senhor propôs aqui e das coisas boas que qualquer vereador propunha. Então, é nessa situação que eu me sinto prestigiado pelo governo, me sinto mais uma vez na condição de exercer um papel e vou abraçar essa liderança como abracei todas as oportunidades que o povo e que a vida me deu. Vocês podem ter certeza de uma coisa, companheiros e companheiras, vereadores e vereadoras, companheiros e amigos do plenário, mais como presente. Só um momento, estou concluindo. Vereador Zé Carlos Tanuri, vereador Vitério, ex-vereador, mas também vereador, foi companheiro comigo aqui na Câmara, ele era situação, ele era oposição, nós tínhamos uma relação muito tranquila. Quero dizer uma coisa que eu digo sempre, a gente não precisa atropelar nada, porque tem uma coisa, Café, você que pelejou bastante e que não desistiu, a vida só nos dá o que nos é de direito. Você pode ter certeza que se ela está me dando essa oportunidade hoje, é porque é o meu direito e eu vou caprichar, vou conduzir da melhor forma possível. Muito obrigado. Obrigado, vereador João. Vereador Café, para que hora do 15 minutos. Vai ser usado pelo vereador Café 10 minutos. Vai ser usado pelo vereador Café 10 minutos. 10 minutos. Vereador Café, por favor, 10 minutos. Senhor presidente, senhores secretários, secretária, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, ex-vereador Vitério, ex-vereador Zé Carlos Tanuri, público aqui presente, imprensa escrita e falada, boa tarde a todos. Eu quero saudar a todos em nome do vereador Josimar, que já tive a oportunidade de conhecê-lo do PDT, e chega em Amaré, chega a Câmara de Vereadores de Juazeiro, está de portas abertas para nos receber. Mas, senhor presidente, muito importante a fala aqui dos vereadores, em especial do nosso líder, hoje, que é o líder do prefeito, líder do governo, mas também é a peça de interlocução entre os vereadores e o executivo. Isso é bom, vereador João, que o senhor seja o líder e realmente, como o senhor disse, haja esse comprometimento seu como líder conosco, vereadores. Que nós vamos estar aqui para te apoiar, nós vamos estar aqui para precisar de Vossa Excelência, mas também vamos estar aqui para lhe fazer as críticas na hora que o senhor merecer. Disso não tenha dúvida. Senhor presidente, aqui na Câmara de Juazeiro nós temos uma comissão muito grande de vereadores do interior. Enumerando o companheiro Fabinho, que é daquela região, a companheira Neguinha, que já defendeu aqui essas proposições que a gente aqui falou já algumas vezes, o vereador Hamilton Ferreira, o xodó do povo,
No domingo passado, eu fui convidado pela Associação da Malhada da Areia dos Anjicos para que nós fôssemos até aquela localidade. Eu já tinha dito aqui algumas vezes que aquela localidade, não só aquela localidade, essa cena que alastra o nosso Nordeste, e mais uma vez eu fico estarrecido quando eu digo, eu não consigo entender por que uma transposição do velho Chico, quando eu tenho os meus irmãos ribeirinhos morrendo de sede. Eu não consigo entender. Aquela barragem da Malhada da Areia seca, os animais morrendo de sede. Lá nos Anjicos, idem. Aqueles companheiros que nós tivemos a reunião com eles, nós fomos aquelas localidades, e graças a Deus, como disse aqui o vereador Zé Carlos, Zó, quando ele diz o seguinte, que demorei muito tempo, mas que foi aberto as portas para mim, e Deus está abrindo cada vez mais. Por quê? Porque a minha participação aqui está sendo uma participação de, antes de vereador, de um líder comunitário. Eu quero defender, a priori, a minha comunidade. E a minha comunidade não é o João Paulo II, a minha comunidade é Juazeiro. E como vereador, eu quero fazer de tudo para conseguir. E aí, eu não terei medo de ir para o embate com qualquer um, seja ele que for. Porque para isso, eu passei 20 anos me preparando, para não ter medo na hora de ir para o embate com qualquer um, seja ele que for. Falar sobre essa ida nossa, Neguinha, vereadora de luta, vereador Fabinho daquela região, vereador Hamilton. Nós precisamos, urgente, que eu já pedi, e nós fazemos com que nós saibamos porque a doutora Angico Angical, que se diz pronta e que não está pronta. Ainda hoje eu estive até meio-dia na região dos Anjicos. E eu também esqueci, tem o vereador Tiano, que tem uma participação também ali, naquela região. E a doutora Angico Angical não está oferecendo condições. Sabe por quê? Porque é fácil demais nós usarmos aqui os microfones, nós irmos para os blogs, nós irmos para o rádio, TV, seja onde for, e dizer que está faltando isso. Se nós próprios, nós moradores, não tivermos a condição de dar a nossa contribuição. Estão fazendo com que haja no caminho, no traçado dessa doutora, estão fazendo o quê? Picos, gatos, e a água não está chegando no calor da Chico. E nós precisamos que o SAI, e aí eu vou aonde está o SAI, para que nós pudéssemos de fato ver essa possibilidade. Vossa Excelência me permite parte? Pois não, nobre vereador. Uma das questões que tem que ser discutida em relação ao abastecimento de água, Juazeiro tem alguns problemas pontuais de abastecimento de água. Apesar de essa doutora da mineração que ela está em discussão agora ter atendido, nós temos, tirando Piões, que vai ser abastecida em breve, se Deus quiser. O vereador Fabinho, o vereador que tem brigado muito por isso, e com a doutora do forró. A doutora já é boa, então imagina o forró. Há um problema grave. Na região de Maçaroca, se pede a doutora para se plantar maconha, entendeu? A doutora de Poção mal fez, já tem 3 perfurações para se plantar capim. A água é para consumo humano. Nós vamos colocar, nós vamos colocar que o SAI de uma questão importante, que é a questão do abastecimento humano, e alguém sangra para plantar capim, para molhar a planta, para fazer isso, fazer aquilo. Lógico que se tiver água para capim é importante. Mas, primeiro, abastecimento humano. Então vamos cobrar o SAI que criar se precisar
botar a polícia junto, né, meu filho? Para que isso seja feito, para que a garantia, lá nos Vicentes, depois de agora, nós botamos água, já tem o pessoal no início, plantando os de cima sem água. Então, o cara não entende que aquilo é abastecimento humano. Se a gente puder fazer, e se fizer um canal ou uma adutora para irrigar, aí tudo bem. Então, o pronunciamento do senhor é importante e me comprometo com o senhor de ajudar nesse papel de liderança para a gente resolver esse problema. E tem que ter coragem para resolver. Pode ter certeza de coragem que não me faltará. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Quero também aqui nesse momento. O senhor me concede uma parte desse assunto. Eu sugeri, vereador Zó, nosso líder aí do governo, em outro pronunciamento, tocando nesse mesmo problema da questão da água, principalmente o problema da adutora. Que o SAISO criasse em cada região, tivesse intervenção por adutora, um comitê gestor das comunidades beneficiadas no entorno da adutora. Porque é um problema gravíssimo. O SAI por si só não consegue gerenciar aquele equipamento, porque geralmente são equipamentos que têm grandes extensões de localidades, as casas são muito separadas e o SAI precisa do apoio daquelas comunidades. Mas se o SAI não regularizar um comitê gestor da água nessas comunidades, vai ter conflito em breve de água em Juazeiro, e o Salitre é uma experiência disso, e pode estar à nossa porta de novo, um conflito que a gente já vivenciou há mais de 30 anos, que não foi interessante para essa comunidade. Agradeço a vossa parte. Talvez, esse que começou, eu comecei gestor, mas nós precisamos criar um mecanismo e urgente. Urgente tem caráter de urgência e urgência. Porque nós não estamos aqui para brincar. Quanto ao vereador tirando o seu pronunciamento, muito bom quanto à questão da maioridade. Eu acho que essa discussão tinha que ser aprofundada. Agora, Vossa Excelência, todos os vereadores, toda a sociedade sabe. Se nós temos um jovem enveredando pelo caminho do mal, é porque a sociedade não está dando a ele a condição dele dizer não àquilo que lhe ofereceu, ou que lhe foi oferecido por alguém. E isto é fazer com que o jovem não tenha a dificuldade que hoje tem até os adultos, quando se fala no primeiro emprego. É uma aberração. Esse primeiro emprego, para mim, é uma aberração. Porque na hora que eu levar uma pessoa para trabalhar, é o primeiro emprego, sua carteira está assinada. Ora, se é o primeiro emprego, por que eu preciso estar com a carteira assinada? Então nós precisamos, isso precisa ser revisto. Porque se existe o roubo, é porque existe o ladrão. Agora, nós não podemos combater o crime da forma que está sendo. Para concluir, Vossa Excelência. Para concluir, Vossa Excelência, precisamos já pedir aqui nessa tribuna, e volto e reforço, nós precisamos fazer com que a casa de detenção de Juazeiro seja reaberta pelo governo estadual, porque não é interessante você pegar um pequeno meliante e colocar junto com os grandes meliantes, porque lá não vai se ressocializar não, ele vai sair lá pior do que o que entrou. Muito obrigado. Obrigado, vereador Café. Vamos à ordem do dia. Nós temos 1, 2, 3, 4 projetos, 2 requerimentos. O vereador Zé Carlos Medeiros, em ordem do dia, me solicita sobre o requerimento da audiência pública com o diretor do SAI sobre o arquivamento. Já foi aprovado pela SATAM. A Procuradoria da Câmara informa que houve um erro no requerimento, porque o requerimento tem que ser feito por um assunto somente, que foi aprovado com vários assuntos, e não é uma audiência pública, já que o diretor do SAI vem aqui para mostrar
que a gente tem dúvida para os vereadores. Então seria uma sessão especial. Então o requerimento está aprovado de forma errada. Então, o que é que a gente faz? A gente está consultando a Procuradoria, porque é de interesse da Câmara que o gerente Joaquim Neto venha até aqui nessa casa. De que forma nós vamos encaminhar, fazer o requerimento, se precisa o requerimento ser aprovado novamente como sessão especial, ou se o gerente do SAAI irá aceitar vir assim mesmo, feito de forma errada. Então, depois eu vou consultar os vereadores para que a gente possa entrar num acordo para que o Joaquim Neto venha até aqui. Eu vou abrir a sessão, já, apesar de já estar na ordem do dia, mas o vereador que você já falou, o vereador não vai entrar. O presidente, sobre a sessão especial foi solicitada logo no início da previsão sobre os roubos de animais que tem outro município. Queria solicitar para a prefeitura para a gente fazer a discussão aqui. Nós temos alguns pedidos de sessão especial de audiência pública que já foram aprovados nessa casa. Então nós vamos fazer a parte agora da agenda, mas nós iremos cumprir o regimento, que é 2 audiências públicas, uma audiência pública e 2 sessões especiais públicas. Então nós vamos seguir a agenda e a partir do momento vamos marcar para poder acorrer às audiências. Então vamos à votação dos projetos. Vocês estão com o projeto e não tem algum problema da votação em bloco? Não. Só lembrando que os requerimentos, os pareceres das comissões não precisam ser aprovados, porque todos foram assinados por todos os membros. Então, o projeto de lei número 2924 da autoria da vereadora Neguinha, que cria o calendário oficial do município de Juazeiro, Dia Municipal de Combate à Violência contra a Mulher, dia 7 de agosto. Projeto de lei número 2928 da autoria do vereador Pedro Marques, que estuda o calendário oficial do município, Dia Municipal do Gesseiro. Projeto de lei número 2937 da autoria da vereadora Suzana, que dispõe sobre a inserção de programa de educação antidroga nas escolas do ensino fundamental da rede pública do município. Projeto de lei 2940 da autoria do vereador Jair Carlos Medeiros, residente de 19 Passo, de São José, Dia Municipal da Água. Requerimento número 11 de 2013 da autoria do vereador Hamilton Ferreira, requer a mesa diretora encaminhar o ofício número 002 ao senhor Gessé Pacheco, gestor regional da Coelba. Requerimento número 013 da autoria do vereador Hamilton Ferreira, requer da mesa diretora encaminhar o ofício número 003/2013 ao prefeito municipal solicitando em caráter urgente a reabertura de agência dos Correios do Distrito Juca. Indicação 220, vereadora Neguinha desta casa. Vereador Nastásio não está presente, indicação 221 não entra. Indicação 222 a 227, vereador Café. 228, 233, vereador Eduardo. 229, 231, 229 a 231, vereador Anderson da delegação. Todos aqueles que aprovam, podem sentar. Aprovado, nada mais nessa sessão. Lembrando que agora às 18 horas, a nossa sessão especial, vamos discutir a responsabilidade penal e a sessão ordinária às 15 horas. Muito obrigado.